Alô, comunidade! 29 de maio de 2025, boa tarde para todas e todos. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre com a gente na redação, na atualização das informações, a Laura Couto, hoje com um figurino moderno aí. Laura, boa tarde. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo nesta quinta-feira. É isso, boa tarde para você que mora nesse país em que um ex-presidente que virou réu pode ter que se explicar, hein? Por obstrução de justiça. E aí, dependendo do entendimento, é cadeia, porque ele é réu. A Polícia Federal deve ouvir Jair Bolsonaro nos próximos dias para que explique por que manteve conversas com testemunhas no processo do STF, né, que apura a questão do golpe de Estado. Conversa especialmente com Hamilton Mourão, que foi vice-presidente na chapa do Bolsonaro, general, senador. Bolsonaro ligou para ele alguns dias antes do depoimento. Isso não é interferir no processo? Se for entendido dessa forma, é cana. É cadeia. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Ficamos ainda no tema do STF. Hoje, um ex-ministro da Advocacia Geral da União no governo do Bolsonaro, Bruno Bianco, prestou depoimento no STF como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também é réu. Então não se perca. O depoimento foi de Bruno Bianco. Não é um personagem conhecido, mas ele foi AGU, advogado-geral da União, ali no governo do Bolsonaro. Você sabe que esses depoimentos, nessa fase, não estão sendo transmitidos por uma decisão do STF, mas são públicos. E aí a nossa repórter Heloísa Vilela, de forma incansável, está lá todos os dias. Hoje, a Elo acompanhou, transcreveu o depoimento de Bruno Bianco, mandou para a gente e nós separamos aqui um trecho em que Bruno Bianco, atenção, hein? Bruno Bianco confirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro perguntou, né, queria saber se havia algum problema na eleição que levasse ao questionamento do resultado eleitoral. Está aqui o trecho transcrito pela nossa colega Heloísa Vilela. Bruno Bianco. Sobre esse tema, diz ele, houve uma reunião. O presidente falou sobre como tinha ocorrido o pleito, perguntou se eu tinha visto problema jurídico, disse que tinha corrido de maneira correta e legal, né? Ele, Bruno Bianco, respondeu, correu tudo de maneira correta e legal. Aí, o então presidente Jair Bolsonaro pergunta, você vislumbra algum problema que possa ser questionado? Estava louco para questionar publicamente e juridicamente as urnas. Eu disse que não, que tinha a comissão acompanhando e tudo estava normal. Na minha presença, ele se deu por satisfeito. Parecia estar satisfeito. Vamos para a segunda parte aqui do depoimento do Bruno. Lembro que estavam presentes generais, não sei se todos, mas acho que todos, comandantes, ministro da Defesa, ministro da Justiça, eu não me recordo. Eu acho que ele estava no Palácio, mas não sei se ele estava na reunião. O presidente me perguntou isso até em pé. E eu pensei que a gente estava ali para falar de transição. Ele largou essa ainda que eu acho que é importante. Quer dizer, ele é convocado para o Palácio, está em plena fase de transição. Qualquer ministro, nessa fase, novembro, dezembro, depois de perder uma eleição, está achando que o presidente vai chamar para dar instruções. Olha, você passa as informações, converse com o fulano, eu quero que você haja assim, assado, para fazer a transição de governo. Não. O Bolsonaro estava querendo saber como é que a gente questiona as urnas eleitorais. Então, é importante, ele não fez nenhuma denúncia contra o ex-chefe, mas ele confirma. Nessa fase dos depoimentos, isso é que é importante. Vai se montando quebra-cabeça, várias pessoas confirmam que essas reuniões aconteceram e hoje a confirmação de que não só aconteceu a reunião, como houve a pergunta específica sobre esse tema. Laura Couto tem mais informações sobre os depoimentos de hoje, né, Laura? Rodrigo, estavam previstos para hoje depoimentos de outras testemunhas de defesa que não apareceram. Entre eles, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, o ex-assessor-chefe do Bolsonaro, Célio Faria, e o ex-número 2 da AGU, o Adler Cruz e Alves. Eles foram chamados para depor especialmente para contestar a versão da PGR de uma reunião que aconteceu em julho de 2022, que discutia cenários golpistas que o Cid gravou, a gente já mostrou o vídeo aqui no ICL várias vezes, e o
Anderson Torres estava nessa reunião. Agora, o importante é prestar atenção sobre os depoimentos de amanhã. E a gente trouxe destaques aqui para o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal, o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, o Tarcísio de Freitas, que é governador aqui de São Paulo, e o Eduardo Pazuello, que é o ex-ministro da Saúde do Bolsonaro. E eu trouxe um outro destaque aqui, que o Bolsonaro, ele já teria adiantado para aliados do roteiro da oitiva do que ele acredita que o Tarcísio vai seguir, que é o seguinte: o governador vai enfatizar que não ouviu o Bolsonaro falar sobre tentativa de golpe de Estado em conversas que eles tiveram depois que o Lula venceu as eleições. Ou seja, um discurso parecido com o que o Mourão fez, o Hamilton Mourão, que você comentou, né, Rodrigo, fez na oitiva dele. As informações são da Bela Megali do Globo. Ou seja, dá a entender que o Bolsonaro está coordenando também o depoimento do Tarcísio de Freitas, né? A Polícia Federal quer saber, o Bolsonaro interferiu no depoimento do Mourão e agora está interferindo no depoimento do Tarcísio de Freitas? Eu vou até virar para cá para a gente colocar de novo, se for possível, aquele quadro com os 4 depoimentos de amanhã. Acho que é o dia mais forte dos depoimentos. Olha só, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Ciro Nogueira, presidente do PP, foi ministro do Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que é tido como um provável candidato se o Bolsonaro não quiser indicar alguém da família, e o Eduardo Pazuello, o ministro do terror da pandemia, né? Ele não foi o ministro da saúde, é o ministro da doença, mas é o Eduardo Pazuello que vai estar lá também prestando depoimento. Ficaria de olho principalmente aqui no Tarcísio, ver como é que o Tarcísio vai se safar dessa condição. Ele tem que se mostrar leal ao Bolsonaro sem parecer que está questionando o poder judiciário. Vamos ficar de olho nisso. Hoje também a defesa de Braga Neto voltou a pedir a soltura dele ao STF. É o 4º pedido, é a quarta vez que o Braga Neto pede para sair. Na semana passada, o Alexandre de Moraes já tinha rejeitado o pedido de liberdade. Os advogados alegam, está aqui a manchete, estão aqui as imagens do Braga Neto, os advogados alegam que não há motivo mais para ele continuar preso há mais de 5 meses, pedem que ele seja solto, mesmo que com a imposição de medidas cautelares. Ou seja, tornozeleira eletrônica, não poder sair do domicílio eleitoral dele, etc. Braga Neto está preso desde dezembro por suspeita de obstrução das investigações. Você vê que no caso dele, teve suspeita de obstruir a investigação, foi preso. Por isso que o caso do Bolsonaro é grave nessa história do Mourão. Se valeu para o Braga Neto, pode valer também para o Bolsonaro. Por enquanto, ele segue insistindo, mas o STF não deu liberdade, por enquanto, para o Braga Neto. O STF marcou para o dia 4 de junho a retomada de um julgamento fundamental para a democracia brasileira. O julgamento sobre a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos ilegais postados pelos usuários. Esse julgamento foi interrompido em dezembro do ano passado por um pedido de vistas do ministro André Mendonça, que agora devolveu para julgamento o processo. Essa semana ele devolveu e a Laura Couto tem mais informações sobre isso. Laura. Rodrigo, o Supremo ele julga a constitucionalidade do artigo 19 da Lei do Marco Civil, que é de 2005. Ela estabelece direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E esse artigo 19, ele diz que as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens dos seus usuários se depois de uma ordem judicial elas não tomarem providências para retirar o conteúdo. No entanto, o que está sendo discutido no STF, essas plataformas devem fiscalizar o conteúdo ofensivo e retirar eles do ar, mesmo sem intervenção da Justiça. Até o momento, 3 ministros deram seus votos sobre essa questão. O Barroso, ele votou pela responsabilização parcial das plataformas e o Toffoli e o Fux pela responsabilização total. É importante isso. Por que eu falo que é fundamental para a democracia brasileira? Porque as redes sociais, do jeito que está hoje, elas definem a eleição de 2026. E hoje tem uma parceria muito clara entre Donald Trump e as redes sociais, na sua maioria estadunidenses, né? Então é esse o quadro. E deve vir do Supremo algum tipo de limite, porque senão é bang-bang e é um caminho aberto para a extrema-direita ganhar a eleição espalhando fake news sem limite nenhum e sem nenhuma ação por parte das redes sociais. Falando nisso, o CEO da plataforma Rumble, o Chris Pavlovski, publicou em seu perfil no X uma provocação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos colocar aqui na tela, ó. Claro, está traduzido, né? Ele é norte-americano. Caro Alexandre de Moraes, talvez agora seja a hora de deixar o Rumble voltar ao Brasil. O que você acha? Um abraço, abraços aí do Chris Pavlovski. O empresário está questionando, né? Está aproveitando esta onda, a tentativa de intimidação por parte do governo
Trump contra o Supremo Tribunal Federal. Essa provocação surge após o anúncio do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, dizendo que vai tomar medidas contra autoridades de outros países, aqueles que o governo americano considera cúmplices de censura a norte-americanos. Esse é o discurso, e aí percebe-se claramente que mais do que uma aliança Trump e Bolsonaro, o que existe é uma aliança Trump-redes sociais, para acelerar o avanço da extrema-direita no mundo inteiro e acabar com qualquer tentativa de estados nacionais, de constituições, colocarem limite no bang-bang promovido pelas redes sociais. Vamos acompanhar, é importantíssimo esse cenário. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, decidiu entrar com uma ação judicial contra os senadores Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e Marcos Rogério, do PL de Rondônia, por ataques feitos pelos dois à ministra na sessão de terça-feira na Comissão de Infraestrutura. Segundo interlocutores de Marina, aí está o momento em que ela se retira, depois de ser atacada com ofensas machistas, inclusive pelo presidente, que é esse aqui do lado, que é o Marcos Rogério. Segundo interlocutores, a medida ainda não foi tomada efetivamente porque Marina e a assessoria estão avaliando os caminhos possíveis. Existe a possibilidade de ser ajuizada a ação em nome da própria Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente ou ainda da Rede, o partido ao qual Marina é filiada. Laura Couto, por favor. Rodrigo, ainda segundo pessoas próximas à ministra, a ação judicial não vai abordar só a agressão que aconteceu nessa semana, mas também vai apresentar uma tese de que a ministra vem sendo atacada de forma sistemática e consistente com machismo, misoginia e racismo. Ainda não foi decidida a instância que vai ser tomada essa iniciativa, porque envolve 2 senadores que têm prerrogativas de foro, então a alternativa mais provável é o STF mesmo. Além disso, a Federação PSOL-Rede já decidiu que vai acionar o Conselho de Ética contra os senadores Marcos e Plínio. Rodrigo. É isso. Enquanto isso, a ministra Marina Silva afirma que a agenda ambiental está avançando no Brasil, mesmo com divergências dentro do governo e divergências no Congresso. Com as derrotas no Congresso nos últimos anos e a falta de resistência do governo, surgiram especulações de que a ministra estava isolada. Mas tem aqui, a manchete: Marina nega isolamento, diz que não pensa em sair de jeito nenhum do governo. E ela recebeu o telefonema do presidente Lula de solidariedade e também da primeira-dama Janja. Marina diz que há apoio no executivo e que não pensa de jeito nenhum em deixar o governo. Notícias ainda sobre o governo federal. Que fase, hein? Que fase! Agora, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, é quem teve que passar por um atendimento médico em Brasília após apresentar um quadro de enjoo e dores abdominais. Foi hoje? A notícia veio agora, à tarde. Geraldo Alckmin tem 72 anos, foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês. Segundo a assessoria do vice-presidente, ele realizou exames que sugerem inflamação intestinal. Exames que serão complementados ainda durante a tarde de hoje. Então, logo mais, a gente pode ter atualização do quadro de saúde de Geraldo Alckmin. Ele está internado, vai fazer mais exames, a agenda de hoje está cancelada. Vale lembrar que Lula também passou mal no início da semana, teve uma crise de labirintite, mas o Lula já ficou bom. Viajou pelo Nordeste, foi para 3 estados e hoje, inclusive, já está no sul do Brasil, como nós vamos ver na sequência aqui. Quem está no estaleiro, no departamento médico, é o Geraldo Alckmin. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que o governo Lula tem 10 dias para apresentar uma alternativa para o decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras, o chamado IOF. Veja, Hugo Motta falando grosso com o governo. Ele também reforçou a insatisfação dos deputados com a proposta e disse que o clima atualmente é de derrubada do decreto na Câmara. O clima é de derrota do governo nessa história de IOF. Laura Couto. O presidente da Câmara, Hugo Motta, ele se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, e outros líderes partidários para discutir alternativas para esse decreto do aumento do IOF. Num post nas redes sociais, que eu acho que a gente tem o print aí, o Motta ressaltou essa alternativa, que essa alternativa tem que ser duradoura e que evite, entre aspas, pelo que ele falou, gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país, Rodrigo. Mas a gente vê uma mudança, né? O Hugo Motta, nos meses anteriores, estava próximo ao governo, o Lula levou o Hugo Motta para viagem internacional. Nesse caso do IOF,
ele fala ele falou, o clima entre os deputados não é bom. O clima não é bom, sabe entre quem? A turma do mercado financeiro, que é quem banca o Centrão. Então ele está se portando como porta-voz do mercado financeiro, Hugo Motta, nesse momento. Importante a gente perceber esse jogo. O presidente Lula fez hoje uma defesa da gestão de Haddad na gestão da economia, da atuação de Haddad na gestão da economia. Né? Porque o Haddad, nesse caso do IOF, está sendo o alvo do Centrão, do Hugo Motta. Sem citar diretamente os embates com o Motta e sem falar dessa história do IOF, Lula lembrou que o governo enfrenta um quadro de destruição também na operação das contas públicas. Foi mais uma herança de desgoverno do que veio da gestão de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula em visita ao sul do país. Está aqui. Esse país estava destruído. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele sabe como é que nós encontramos a Fazenda. Ele sabe como é que nós encontramos esse país administrada da forma mais irresponsável possível. E consertar isso leva tempo. Às vezes, para fazer uma obra nova, a gente gasta menos tempo do que a gente reformar uma coisa que está estragada, uma coisa velha. O Lula fez uma defesa indireta do Haddad, né, dizendo, olha, houve um descalabro, o Paulo Guedes fez todos os descalabros e não foi cobrado em momento nenhum, porque ele estava ali acertado com a turma do mercado financeiro, que é a turma dele, né? O Haddad está tendo dificuldades em vários momentos, né? A gente pode dizer, é uma questão de comunicação. É uma questão de enfrentamento mesmo, de interesses, como está acontecendo também na hora de isentar quem ganha até R$5 mil do imposto de renda. O Centrão não quer, não vai ajudar nisso. Por quê? Para isentar quem ganha até 5 mil, você tem que taxar quem ganha muito. E aí a turma do Hugo Motta, do Centrão, diz, não, veja bem, tem que encontrar outra alternativa. E as contas vão estourando. E o Haddad apresenta alternativas. Também não pode, subir o IOF não pode também. Então como é que faz? O país que foi desgovernado durante 4 anos pelo Jair Bolsonaro. E falando nele, a Polícia Federal pretende chamar Jair Bolsonaro para prestar esclarecimentos sobre o telefonema feito pelo ex-presidente ao senador Hamilton Mourão. A gente começou o programa falando disso. O Hamilton Mourão foi procurado pelo Bolsonaro na véspera de prestar depoimento no STF. Mourão, que é general, foi o vice do Bolsonaro e é senador da República. A gente contou aqui ontem no ICL Urgente toda essa história, que foi antes da oitiva. Segundo Mourão, Bolsonaro pediu que o senador ressaltasse ao STF alguns pontos que o ex-presidente considerava importantes. A avaliação de muita gente é que Bolsonaro pode ter incorrido em crime de obstrução de justiça, caso tenha, de fato, pressionado Hamilton Mourão. Bolsonaro está enrolado em outros processos também, como a gente sabe. Não é isso, Laura? Pois é, Rodrigo, nos próximos dias a Polícia Federal vai ouvir o Bolsonaro no inquérito que investiga o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, por articulação nos Estados Unidos para aplicação de sanções aos ministros do STF. Agora, uma atualização importante. A expectativa do STF é que a PGR ofereça a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro num prazo de 30 a 60 dias. Mais para 30 do que para 60, para ser mais exato. Então o Bolsonaro vai ter que se explicar sobre o episódio do filho dele, porque o Eduardo Bolsonaro está sendo investigado também por atuar contra o Poder Judiciário do Brasil, a mais alta corte do Brasil. O Jair Bolsonaro vai ser ouvido nesse caso do filho, porque ele é que sustenta o filho lá, nos Estados Unidos, e ele é que é o beneficiário das ações do filho. Já está respondendo por isso. E agora pode ter que responder também no caso do Hamilton Mourão. Vai ser chamado para falar sobre isso. Está coagindo testemunha? Está articulando contra o Supremo? Se tiver, é a hora de prisão preventiva para Jair Bolsonaro, mas isso quem decide são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Muita gente diz, não pode, politicamente não é bom prender. Foi preso o Braga Neto, que era o vice, era um general, está preso, não aconteceu nada. Ele está lá, não houve nenhuma turbulência. Se tiver que prender o Bolsonaro, que seja preso, com um argumento jurídico e com a razão jurídica, não como abuso, mas com a razão jurídica de impedir que ele continue fazendo provocações e atacando a justiça do Brasil. Bom, de acordo com o IBGE, nós vamos para a economia agora, né? A taxa de desemprego no Brasil
foi de 6,6% no trimestre encerrado em abril. O que quer dizer isso? Fevereiro, março e abril, no acumulado desses 3 meses, 6,6%. É a menor taxa da série histórica para esse período. Então, nunca, em fevereiro, março e abril, a taxa de desemprego foi tão baixa. Apesar de representar um leve aumento na comparação com os 3 meses anteriores. Quando você pega janeiro, fevereiro e março, estava 6,5%, agora está 6,6%. Mas na comparação com todos os períodos de anos anteriores, de fevereiro, março e abril, nunca houve uma taxa tão baixa. A mais baixa era de 2014, na época da Dilma, quando bateu em 7,2%. Portanto, é uma boa notícia para a economia brasileira. Nós vamos com mais informações sobre economia e desemprego com a Laura Cocho, lá da nossa redação. Além da baixa taxa de desemprego, o número de pessoas em emprego formal bateu recorde total. Hoje, o Brasil tem 39,6 milhões de trabalhadores com carteira assinada no setor privado. O total corresponde a um aumento de 3,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A remuneração dos trabalhadores também é a maior da história para o mês de abril. O salário real habitual de todos os trabalhadores foi de R$ 3.426 no trimestre entre fevereiro e abril. É isso, então a gente tem a menor taxa de desemprego na série histórica e tem uma remuneração média que é a maior na história para um mês de abril. E mesmo assim a sensação das pessoas não é de que está nenhuma beleza, que está nenhuma maravilha, a gente sabe disso. Por quê? Porque os preços relativamente estão caros, principalmente de alimentos. Então você tem pouco desemprego, você pode fazer o teste aí com as pessoas que você conhece, né? Você tinha amigos que estavam sem emprego, conseguiram alguma coisa. Mas não é o emprego dos sonhos, mas pelo menos não estão parados, na maioria dos casos. Né? Então a gente tem uma situação de desemprego baixo, mas a renda média ainda precisa melhorar no Brasil. Né? Quando você pega aqui que a renda média é de 2 salários mínimos, tem que melhorar muito e é um trabalho de médio até de longo prazo. Bom, boa notícia também para quem foi vítima de descontos indevidos nas aposentadorias. Hoje o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, diz que o ressarcimento para aposentados e pensionistas que foram vítimas das fraudes podem acontecer, o ressarcimento pode, né? O ressarcimento pode acontecer bem antes de 31 de dezembro. A declaração foi dada durante a participação dele no programa Bom Dia Ministro do canal Gov. O INSS já notificou 27 milhões de aposentados sobre irregularidades. Como a gente já explicou aqui, é pelo aplicativo que vem essa notificação. No total, o ministro afirma que 9 milhões de contribuintes tiveram algum tipo de desconto indevido na folha de pagamento e 2 milhões já confirmaram não ter autorizado a prática e, portanto, tem que receber os recursos de volta. O que ele está dizendo é que vai ser mais rápido do que 31 de dezembro. É o que a gente espera. Vamos falar do clima, que tem uma virada de clima importante. Hoje em São Paulo amanheceu super frio, é o inverno que no calendário ainda não chegou, mas na temperatura a gente começa a sentir. Mais ainda no sul do Brasil. Cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registraram neve pela primeira vez no ano. Os municípios do sul chegaram a bater temperaturas negativas. Esta imagem que você está vendo aqui na tela é da Serra do Rio do Rastro, um dos pontos turísticos mais bonitos, né, do Brasil, em Santa Catarina. A serra, né, tem um caminho muito sinuoso, uma estrada, e ela teve que ser interditada na manhã de hoje por conta do acúmulo de neve na pista. Né? Isso acontece muito na Europa e em países aqui na Argentina, no Chile, quando tem neve as pessoas interrompem o trânsito. O Brasil tem menos esse costume e os carros estão menos preparados também para isso. Então são imagens da Serra do Rio do Rastro, um dos lugares mais bonitos do Brasil, né? Olha ali o mirante em que as pessoas foram acompanhar a neve caindo nesta região ali de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul também, cidades do Rio Grande do Sul, agora a gente sai de Santa Catarina e vai para outra imagem do Rio Grande do Sul, amanheceram assim, com neve nas praças, aí já não é mais na estrada. Aqui nós estamos mostrando o interior do Rio Grande do Sul com neve acumulada, não é aquela neve assim, né, de tampar as ruas, mas na praça, na grama, tem um acúmulo e a neve caindo, olha, no interior também do Rio Grande do Sul, a gente observa aí na tela. Além disso, um ciclone extratropical causou chuva e vento forte no Rio Grande do Sul. Até o momento, o estado já registrou 122 desabrigados e 268 desalojados. O pessoal do Rio Grande do Sul, claro, traumatizado ainda pelos episódios
de alterações climáticas ou episódios climáticos mesmo, que acabam provocando muita confusão e muita gente desabrigada. É isso aí. Olha, enchente ainda no Rio Grande do Sul. O bilionário Elon Musk, voltando para o noticiário internacional, o bilionário Elon Musk anunciou que está deixando o governo de Donald Trump. Ele chefiava o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, e era responsável por realizar cortes nos gastos federais. Parece que teve aí um desgaste mesmo, né, entre os dois. A saída acontece pouco depois da sua primeira grande divergência com Trump sobre o projeto de lei orçamentária. Parece que a amizade entre eles ficou estremecida. Não é isso, Laura? Rodrigo, em uma publicação no X, o Elon Musk agradeceu o Trump pela oportunidade e disse que a missão do DOGE de cortar os gastos federais só ficar mais forte com o tempo. A gente tem um print aí do tweet que agora X, né, que o Musk fez. À medida que meu tempo programado, como funcionário especial do governo chega ao seu fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump a oportunidade de reduzir os gastos supérfluos. A missão do DOGE só ficará mais forte com o tempo, à medida que se tornar um estilo de vida em todo o governo. Mas como você já disse, Rodrigo, o Donald Trump e o Elon Musk, eles divergiram sobre projetos de lei orçamentária, esse tarifaço que o Donald Trump vai e volta o tempo inteiro. O dono da Tesla disse em entrevista ao canal CBS ontem que ficou decepcionado ao ver esse projeto de lei com gastos imensos que aumenta o déficit orçamentário. E isso minaria o trabalho do DOGE, que demitiu dezenas de milhares de pessoas. Parece que é o fim da amizade da extrema-direita, né, Rodrigo? Eu não sei se é o fim da amizade, Laura, ou é a chance do Elon Musk voltar a tocar os negócios dele. A Tesla estava tendo prejuízo, né, pelo envolvimento político dele diretamente no governo do Donald Trump, não só a Tesla, como outras empresas importantes, né, Starlink e outras do grupo do Elon Musk. E é claro que ele continua sendo um homem de extrema-direita, só que agora fora do governo, continua operando como um dos donos de rede social que precisam ser regulamentadas. Era esse ponto que a gente estava falando agora há pouco. Vamos, só para completar aqui em relação ao Trump, esse vai e vem do Trump, anuncia, depois retira o que anunciou, tarifaço, depois acabou o tarifaço, mudou a tarifa. Esses vais para lá, vens para cá, acusa a China, depois faz acordo com a China, está gerando uma campanha e um meme nos Estados Unidos que até tirou o Trump do sério, viu? Ele se irritou ao ser questionado por uma repórter sobre o novo apelido que ele ganhou. Que história é essa, Laura? Conta pra gente. As redes sociais estão chamando o Trump de taco, que a sigla significa Trump Always Chickens Out, que em português significaria Trump amarelou ou Trump pipocou. Só para explicar melhor, o termo chicken significa galinha em inglês, e normalmente o animal ele é associado a quem está nervoso ou com medo. E a gente tem aí os memes que circularam na internet das pessoas chamando o Trump de taco, ou seja, o Trump amarelou, pipocou. É isso, Rodrigo. Trump amarelou, então é muita mudança, ele anuncia, volta, é uma tática, né, para ele dominar a agenda. O que a oposição está tentando fazer agora é o que parece a tática do Trump virar também o calcanhar de Aquiles do Trump por tantas idas e vindas. Taco, né? O Trump sempre amarela, é mais ou menos isso que diz essa sigla em inglês, como explicou aí a Laura. Quem não amarela, quem não amarelou é o ICL, gente. Hoje teve festa no estúdio aqui do ICL para comemorar 1 milhão de pessoas já no nosso canal ICL. A gente já tinha mais de 1 milhão no canal do Eduardo Moreira e agora chegamos a 1 milhão de inscritos e eu peço para você continuar apoiando, se inscrevendo no canal, porque daí não custa nada, é de graça, mas também na plataforma do ICL, porque daí você ajuda a manter o jornalismo do ICL. Vamos ver um pouquinho como é que foi a festa aí no nosso estúdio com os nossos colegas do N1. Vamos ver como é que foi. Vamos que vamos, galera. Vamos lá, 98. 20 pessoas! Contagem regressiva. Vai lá, vai lá, vai lá, vai bater, vai bater. 9, 8, 7, 6, 5. 1 milhão! Chega! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! Muito bom! Ó, deixa eu avisar. Deixa eu dar um recado aqui, ó.
A gente não estourou. Letícia, tá todo Aí, peraí, deixa eu só dar o recado aqui, ó. Bota a cara no Nós mundo, não né? estouramos o nosso tempo, isso que é maravilhoso. Quero agradecer demais a nossa audiência, porque é isso, é uma audiência muito forte, que quando a gente convoca, ela vem junto com a gente. irmão. O Chico Pinheiro quase que não deixou a Vivi anunciar, fazer o anúncio final ali. A nossa equipe inteira, técnica, o pessoal da redação, invadiu o estúdio para comemorar. Inclusive a Laura Couto, que de manhã estava trabalhando aqui no site, né? E invadiu também, hein, Laura? Você estava ali na festa. Então, parabéns também para todos nós, né, Laura? Tô aqui desde cedo, Rodrigo. Tô aqui desde cedo, consegui comemorar e tô comemorando até agora. Muito bom. 1 milhão de inscritos. Valeu. Eu agradeço a Laura Couto pela parceria em mais um dia aqui no ICL Urgente. Parabéns para toda a grande equipe do ICL por atingir 1 milhão de inscritos. Para comemorar hoje, nós temos um evento super especial, né? A gente tem mais revelações sobre o Malafaia. Então, Eduardo Moreira, a Ju Dalpiva, o Igor Melo, já vi os dois por aqui na redação um pouquinho antes de entrar no ar. Eles estão vindo para uma super transmissão do documentário Império Malafaia. Você já viu algumas coisas, ouviu no podcast, mas agora o lançamento do documentário. E durante o lançamento do documentário vai ter uma conversa, um bate-papo com os jornalistas, com a Ju Dalpiva e o Igor Melo, conversa conduzida pelo Edu Moreira, que vai também aproveitar e na comemoração de 1 milhão de inscritos no canal do ICL, o Edu vai fazer um anúncio surpresa. Estava guardado para esse momento, hora que atingisse 1 milhão de inscritos. Então, você fica com a gente, 8 horas da noite, hoje. Se inscreve aí, ó, iclurgente.com.br. Se inscreve, a gente avisa, olha, é agora, hein? E aí você acompanha esta live, o documentário e o anúncio, a surpresa que o Edu vem aí para trazer para toda a comunidade. Parabéns, obrigado, gente. Daqui a pouquinho começa o N2, eu volto lá para o estúdio e o ICL Urgente está com vocês de novo amanhã. Valeu, obrigado mais uma vez. Chegou o dia. Depois de um ano de investigação e análise de mais de 30 mil páginas de documentos, a gente vai contar para você o que o Silas Malafaia tentou esconder durante vários anos sobre o patrimônio dele. Eu tô falando dos valores que ele recebeu da igreja, das viagens de jatinho e dos carros importados. O documentário Império Malafaia estreia hoje, às 8 horas da noite, aqui no canal do ICL. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Que foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.